O programa Entrevista do Dia, edição de hoje, começa a partir de agora aqui pela nossa TV Serra, canais 26 e 526 da NET em Farroupilha. O que é daqui você vê por aqui. Você nos acompanha também pelas plataformas sociais, pelo Facebook e ainda pelo YouTube. A Entrevista do Dia sempre trabalha com as questões do momento, o que movimenta, o que interfere diretamente com a nossa comunidade. Eu tenho a alegria de receber aqui nos estúdios hoje o chefe do cartório eleitoral de Farroupilha, o Alexandre Borer. Nós vamos conversar muito sobre o recadastramento biométrico. Pois é, está chegando ao final o prazo para você que ainda não fez o recadastramento biométrico, fazê-lo. Caso contrário, você não estará apto para votar na próxima eleição, na eleição de 2020. A última eleição que nós tivemos no ano passado aqui em Farroupilha foi uma eleição chamada de híbrida. Podia ser aceito o voto tanto pelo cadastramento, pela biometria, quanto pelo sistema que ainda estava presente, que vigorava até a eleição do ano passado. Vamos orientar, tem muitas pessoas, muitos cidadãos, muitos eleitores que ainda não fizeram o procedimento, e aquele ditado, quando a gente deixa para a última hora, é muito mais complexo, demorado e tudo mais. Alexandre Borer, chefe do cartório eleitoral aqui de Farroupilha, obrigado pela visita aqui nos estúdios da nossa TV Serra. Prazer te receber nesse espaço e oxalá que seja a primeira de uma série de visitas, sempre orientando e colocando a nossa TV Serra à disposição da nossa justiça eleitoral. Bem-vindo. Obrigado, Leandro. Prazer poder orientar os eleitores e o cidadão farroupilhense a respeito desses prazos que envolvem a justiça eleitoral. Pois é, o prazo agora é corrida contra o tempo. Nós temos um pouco mais de um mês ainda pela frente, menos de 2 meses, porque inevitavelmente no dia 11 de dezembro, que é o dia da emancipação política de Farroupilha, será o último dia para o cadastramento biométrico. Tem sido bastante grande o movimento no cartório eleitoral nesses últimos dias e só tende a aumentar? O movimento tem sido, desde o início do ano, ele sempre tem sido menor do que a nossa expectativa. Iniciamos o período de recadastramento em 11 de março, com a necessidade de atender, no mínimo, 19 mil eleitores de Farroupilha. Então, grande parte dessa população já foi atendida, desse eleitor já foi atendida, mas hoje, faltando menos de 35 dias úteis para o prazo final, nós ainda temos a necessidade de atender 5.900 pessoas. Praticamente 6 mil pessoas. 6 mil pessoas. Então, para fazer uma conta de chegada, são mais de 170 atendimentos por dia. E, infelizmente, nós estamos numa média de 90 a 95 atendimentos. Então, só que com a redução dos dias úteis de atendimento, cada dia que passa, cresce um pouquinho a bola de neve para o final. Então, nós já estamos com necessidade de atender 170 pessoas por dia. Há uma agenda disponível com 105 vagas por dia. Né? Então, a complementação desse número de atendimentos, ele se daria ou se dará com fila ou por ordem de chegada e com a distribuição de senha. Então, enfrentamos em diversos momentos, até as pessoas acabam escrevendo em redes sociais, como se o cartório tivesse com má vontade de atender, obrigando o eleitor a agendar. E de forma alguma o que se quer é espantar o eleitor. O agendamento é praticidade? É só uma questão de organização. Sim. Imagina que no estúdio, se tu tivesse tu tem a disponibilidade de entrevistar 5 pessoas ao longo da tarde. Chegam às 5 no mesmo horário. 4 delas vão ficar aguardando, né, enquanto as outras vão sendo entrevistadas. Então, no cartório é a mesma coisa. O atendimento ele leva de 10 a 15 minutos. A pele das pessoas, de cada pessoa é diferente, o tempo de coleta muda.
Então nós precisamos, para atender com tranquilidade, 10 a 15 minutos por eleitor. Então se as 100 pessoas chegarem ao mesmo tempo no horário de abertura, fica desconfortável para quem está aguardando, né, gera uma ansiedade, fica desconfortável para quem tem que atender, em função da impaciência das pessoas também que estão aguardando, e não se consegue fazer um trabalho de qualidade. O agendamento nada mais é do que distribuir a nossa capacidade de atendimento ao longo das horas de trabalho. No momento que eu saí do cartório para vir para o estúdio, o cartório estava praticamente vazio. Vazio, sim. Então, em algum momento, isso vai gerar um acúmulo de pessoas, que é o que a gente vem tentando evitar desde março com a oferta do agendamento. No início tivemos um período maior de procura, mas eu estava olhando a agenda para a próxima semana e alguns dias não tem nem 10 pessoas agendadas. Hoje a grande parte dos atendimentos eles são de pessoas que chegam e felizmente as pessoas já conseguiram entender que não precisam procurar o cartório só no horário de abertura. A procura ela se estende mais ao longo da tarde. Acho que a população já entendeu que o cartório funciona até às 19 horas. Então se consegue distribuir os atendimentos ao longo do dia. Mas o número de atendimentos ele sempre se mantém abaixo da nossa necessidade. Do que poderia ser. Do que poderia da ser. Capacidade, né? Exatamente. Certo. E esse atendimento que não está ocorrendo agora, ele vai ficar represado. Em algum momento ele vai estourar. Como a gente diz, então, os últimos dias, assim, ó, à medida que passa, cada dia que passa, a complicação para o final vai ser ainda maior. Porque depois todo mundo vai querer fazer o cadastramento biométrico, mas não tem como parar o relógio e não vai haver prorrogação também, né? Não há prorrogação. O que a população tem que entender é, nos anos de 2017 e 2018, a Justiça Eleitoral tratava o recadastramento como ordinário. Ele era, a população podia comparecer espontaneamente. Então, desde então, nós estamos convocando a população para que vá ao cartório, de forma que a gente pudesse diluir a quantidade de atendimentos, né, ao longo desse período, porque já era esperado que 2019 e 2020 ele se tornaria obrigatório. Então nós chegamos no início do recadastramento em março com mais ou menos 45% do eleitorado já recadastrado. Isso nos deu uma margem mais confortável para trabalhar no ano de 2019. Certo. Mas mesmo assim, essa margem confortável significava atender 19 mil pessoas. Então, para que o telespectador possa entender, hoje Farroupilha tem 55.500 eleitores, aproximadamente. Pelo histórico de outros municípios, né, se nós pegarmos aqui Garibaldi e Carlos Barbosa, que encerraram no 2018, 20% do eleitorado vai ter o título cancelado. As pessoas não procuram, ou por residir no exterior, ou aquele eleitor acima de 70 anos que não tem mais interesse em votar. Voto facultativo. Voto facultativo. Pessoas que, então, residem em outros municípios, residem no exterior. Nós já trabalhamos com uma redução de 11 mil eleitores. Ainda assim, apesar dessa redução de 11 mil eleitores, nós precisamos atender 6 mil para fechar a conta em 44 mil eleitores. 44 mil eleitores? O cadastro, então, de Farroupilha vai cair de 55 para em torno de 44, 45 mil eleitores? Exatamente. Essa é a projeção? Isto. Então, assim, falando de prazo, não há prorrogação. Não. Uma coisa este ano foi o ano do recadastramento biométrico. Nós precisamos ter uma data inicial e uma data final. Perfeito. Para o recadastramento biométrico. Como nós já tínhamos 45% do eleitorado atendido até o início do ano, entendemos que era possível cumprir essa tarefa em dezembro, certo? Alguns municípios, por exemplo, Lajeado, tem uma lista de mais de 20 municípios, esse prazo se encerra em março. Farroupilha nós optamos por encerrar ele em dezembro, porque era viável, certo? Então, aquele eleitor que não comparecer até 11 de dezembro terá o título cancelado. Aí fica a pergunta, não vota, poderá votar,
desde que procure o cartório até o final de abril de 2020, para regularizar a situação. Certo? Então, não é que se está prorrogando, não. São marcos diferentes, né? E esse foi um dos fatores que nos levou a concordar com a projeção do TRE e fazer o final do prazo em dezembro, dando uma margem um pouco maior para aquele eleitor que precisa reverter esse cancelamento para a próxima eleição. Certo. O cancelamento do título gera maiores consequências? Num primeiro momento, não. Título cancelado faz com que o eleitor não tenha a quitação eleitoral. Então, cancelou em fevereiro, em dezembro, o cara em fevereiro quer ir renovar o passaporte, está com o título cancelado, certo? Vai precisar fazer uma revisão cadastral. Regularizar o título para depois obter o passaporte. Exatamente. Então, que data é essa do final de abril, início de maio? Esse é, de fato, o fechamento do cadastro eleitoral para a próxima eleição municipal. Ele ocorre 150 dias antes da eleição. A eleição, se não me engano, vai ser 4 de outubro de 2020. Então, ali por volta do dia 6 de maio, fecha o cadastro. Mas eu posso fazer a biometria até essa data? Pode reverter o cancelamento da biometria? Sim, até essa data. Certo? Mas nós estamos falando de pelo menos 11 mil títulos cancelados. Então, difícil mensurar que parcela da população ou desses cancelamentos ainda vai procurar a Justiça Eleitoral. Porque acredito que dentro desse universo de 11 mil títulos aqui em Farroupilha, a gente deva ter lá um bom número, sim, de títulos de pessoas e cidadãos acima dos 70 anos que não tem mais a obrigatoriedade do voto, e sim, o voto passa a ser facultativo, mas daqui a pouco pode ter, por exemplo, nesse universo também, eleitores como o Leandro, que estão com a faixa etária na obrigatoriedade do voto, né? Então, esse alerta, uma informação complementar para a população seria a pessoa não reside mais em Farroupilha. Então, essa pessoa que não reside em Farroupilha também deve procurar o cartório de um outro município para solicitar a transferência até o dia 11 de dezembro. Certo? Porque 11 de dezembro, a partir dessa data, cancelam-se os títulos dos eleitores de Farroupilha. Se a pessoa não fez o recadastramento biométrico em Farroupilha e também não procurou a transferência para alguma outra zona eleitoral, algum outro município do Brasil, também vai ter o título cancelado. Né? Então fica esse alerta. Ou a pessoa faz o recadastramento em Farroupilha ou solicita transferência para uma outra zona eleitoral de um outro município. Sim. Então tem que cuidar muito com esse detalhe também, né? E depois não adianta chegar faltando uma semana antes da eleição, não, eu quero fazer o meu título, quero ajustar o meu título, regularizar o meu título, porque eu quero votar. Aí não vai dar, né? Como o próprio Alexandre colocou, fecha-se o prazo para o fechamento do cadastro eleitoral, acontece 150 dias antes da eleição em primeiro turno. Importante salientar esse detalhe também. Hoje, na prática, Alexandre, a recomendação é que o cidadão, antes de ir para o cartório eleitoral, faça o agendamento. Como ele faz o agendamento? O agendamento ele pode ser feito no site do TRE. Então, a pessoa não achou o site, né, Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, mesmo uma pesquisa no Google, em agendamento de atendimento, já leva, direciona o eleitor para o site do TRE, seleciona o município de Farroupilha, o endereço do cartório e abre-se uma grade de dias e horários. Disponibilidades de agenda. De agendamento. A pessoa só tem que ter cuidado se em algum horário tiver 2 ou 3 vagas, né, e a família inteira quiser dispor daquele horário, tem que se repetir o cadastro para cada uma das pessoas. Cada cidadão. Que busca atendimento. Porque já aconteceu, uma pessoa da família agenda, né, e comparecem os 4 no cartório. Aí bagunça um pouco a nossa agenda, porque a expectativa era de atender uma pessoa, né, e temos que atender 3 para não criar também uma insatisfação. Retomando aquela questão que tu falasse do eleitor acima de 70 anos, a sugestão é, se a pessoa tem
goza de boa saúde e disposição, mesmo que não tenha um interesse real nas próximas eleições, não custa fazer o cadastro biométrico, porque se lá em agosto, né, vendo o cenário político, tiver interesse em votar, estando regular e tendo feito o recadastramento biométrico, o documento estará ok. Vai estar ok. Né? O voto continua sendo facultativo, porque o documento ficou regularizado. Só que se chegar naquela data e não fez o recadastramento biométrico, bom, vai estar cancelado e aí perde o direito de fazer uma escolha. Né? E fica, muitas vezes se questiona a questão do voto obrigatório, mas há uma necessidade da população, quanto maior o número de participantes no pleito, acho que melhor a escolha feita pela população. Pela população, pelo cidadão. Nós vamos para o nosso intervalo comercial. A gente volta em seguida conversando mais com o chefe do cartório eleitoral de Farroupilha, o Alexandre Borer, é o nosso convidado hoje aqui na entrevista do dia. Eu chamo a atenção, vamos chamando a atenção, você que ainda não fez o seu cadastramento biométrico, não protele muito a decisão, porque poderá ser pior lá no final. E depois, eu não vou fazer até o dia 11 de dezembro, vou fazer no ano que vem. Sempre é mais demorado, é mais tumultuado. O cartório está com esse prazo disponível para que você tenha a sua situação eleitoral em dia. A gente volta em seguida com o programa Entrevista do Dia. Juntos nossa gente sonha, juntos nossa gente cresce. Juntos nossa gente educa, nossa gente inova e se fortalece. Acreditamos na cooperação e na força da cocriação, para gerar uma conexão entre sonho e realização. Fazer o bem por nossa região e ser agente da transformação. Plantar, construir e caminhar, então todos juntos na mesma direção. Sicredi Serrana, juntos nossa gente vai mais longe. Ô, velho, tá difícil pra ler esse jornal, tô enxergando muito pouco, minha velha. Eu preciso me comprar uns óculos, minha velha. Mas vai lá no Mercadão dos Óculos. Qualidade com preço justo você só encontra no Mercadão dos Óculos. Olha, velho, que coisa linda que tá passando por aí. Bonita. Rede de Óticas Mercadão dos Óculos, Farroupilha, na Júlio 852. A Bitcom você já conhece, é a internet banda larga para navegar em velocidade turbo. Agora a Bitcom também tem a melhor TV por assinatura, com mais de 240 canais e um acervo com mais de 25 mil títulos para assistir a qualquer hora. E aí, qual você escolhe? As duas, claro. Bitcom TV e internet, é multiplataforma e multicanais. Mão na internet, olho na TV, viva conectado! O programa Entrevista do Dia já está de volta. Você nos acompanha pela TV Serra, canais 26 e 526 da NET e ainda pelas redes sociais. No Facebook, TV Serra Farroupilha, ou no YouTube também você confere e acompanha os nossos conteúdos. A Entrevista do Dia hoje conta com a presença aqui nos estúdios do chefe do cartório eleitoral de Farroupilha, o Alexandre Borer, que nos orienta sobre os últimos
poucos dias o prazo final para o cadastramento biométrico, porque está mudando o cartório de Farroupilha, a Justiça Eleitoral de Farroupilha do Estado e do país. Nós caminhamos então para outro meio de identificação do eleitor por meio da biometria e já passa a ser obrigatório então para as eleições de 2020, as chamadas quase que eleições gerais, ou aliás, eleições municipais a gerais nós tivemos no ano passado. Mas, Alexandre, eu gostaria que você esclarecesse agora para o telespectador qual é o procedimento. Fez o agendamento, chega no cartório eleitoral, o que acontece no cartório eleitoral, quais são os passos para a efetivação da biometria? Bom, o primeiro passo é uma revisão cadastral. Certo? Então, uma atualização, conferência do nome do eleitor, filiação, data de nascimento, o documento apresentado e, na sequência, então, se faz, nessa revisão cadastral, uma atualização do vínculo do eleitor com o município de Farroupilha. Né? Então, esse é o motivo pelo qual se exige também um comprovante de residência no município de Farroupilha, para que a Justiça Eleitoral possa verificar se aquele eleitor continua tendo o direito de voto no município de Farroupilha, se ela mantém o vínculo com o município de Farroupilha. Muitas vezes as pessoas argumentam, eu votei sempre a vida inteira. Bom, mas não é porque se votou a vida inteira que continua tendo o direito atualizado de votar no município, né? Então, a atualização cadastral faz parte do procedimento obrigatório da Justiça Eleitoral. Importante a gente destacar, muitas pessoas na eleição de 2018 já utilizaram a biometria para o voto. Isso fez parte de um projeto piloto da Justiça Eleitoral de importar os dados do documento de identidade. Então, de muitos eleitores... Do IGP, Instituto Geral de Perícias. Instituto Geral de Perícias. Então, de muitos eleitores foi possível importar digital, em alguns casos... E validá-las? Então, a urna eletrônica foi usada justamente para validar. O eleitor compareceu, tinha a digital importada e foi reconhecida pela urna eletrônica, sinal que aquela digital foi validada. Junto com a importação da digital, se importou também a fotografia e a assinatura. Então, isso quer dizer que o eleitor já não precisa comparecer ao cartório eleitoral? Não, o eleitor precisa comparecer ao cartório eleitoral. Todas as pessoas cujo título de eleitor ainda não falam identificação biométrica, mesmo tendo ocorrido essa importação na última eleição de 2018, ainda precisa ser feito o recadastramento, que nós comentamos agora há pouco, dos dados do eleitor. Então, mas o que facilita essa importação de dados? Ela traz agilidade para o atendimento, certo? Então, hoje, em torno de 1/3 das pessoas atendidas, ocorre essa importação das digitais, o que nos permite ganhar tempo de atendimento. Em alguns casos, houve a importação da digital, mas não da fotografia. Né? Então, agora, desde o mês de setembro, é possível fazer a coleta parcial dessas informações. Apenas a foto, apenas a digital ou apenas a assinatura. Então, em alguns casos, quando a fotografia é muito antiga, uma identidade com mais de 10 anos, se atualiza apenas a fotografia do eleitor. Certo. Importações mais recentes, se aproveitam todos os dados e se atualiza apenas o cadastro do eleitor. Então, o eleitor precisa ir ao cartório eleitoral munido dos seus documentos pessoais e também de um comprovante atualizado de residência em Farroupilha? Exatamente. Então, documento de identidade. Importante aqui, nós temos condições de destacar isso mais para o eleitor, mas importante que o documento de identidade tenha todos os nomes por extensos. O cadastro da Justiça Eleitoral, antes de tudo, ele se baseia no nome completo das pessoas. Certo. Então, muitas vezes isso se verifica em nome das mães, por exemplo. Com abreviaturas. Com abreviatura. Um T, que seria de Terezinha, ou qualquer outro nome, ele fica suprimido. Então, não basta o eleitor dizer de boca, como se diz,
Se pudesse dizer de boca, não precisava nem apresentar o documento de identidade, bastava o eleitor dizer ali os seus nomes. Mas nós precisamos que as informações estejam completas. Então, em muitos casos, se pede que o eleitor retorne com um documento complementar, que seria a certidão de nascimento ou casamento, né, para ficar com essas informações completas na base de dados da Justiça Eleitoral. Bom, a gente estava falando sobre os procedimentos no cartório para a efetivação da biometria. O Leandro chegou no cartório, foram atualizadas todas estas informações cadastrais e depois, o que vem pela frente? Coleta da assinatura de forma digitalizada. Digitalizada? Dedão? Não, da assinatura. A assinatura, tá. Então o eleitor assina, sim, chama em inglês, acaba tendo um pad de assinatura. Tá. Depois disso é feita a coleta da digital dos 10 dedos. Ah, dos 10 dedos? Porque não é só para a questão da utilização. Para o voto, o eleitor usa os dedos da pinça, né? Sim. Indicador ou o polegar. Mas a cada nova coleta, cada nova revisão cadastral, isso vai para a base de dados. Então, a cada eleitor, de cada novo eleitor, há uma comparação com todos os outros milhões de eleitores da base de dados, dedo a dedo, para ver se aquela pessoa é única, né? Se aquele cadastro é único. Então, por isso que se coleta... Já ocorreu algum caso de algum cadastro... Depois a gente fala disso, mas então, só para continuarmos nos procedimentos. No procedimento de atendimento, então, coleta da impressão digital dos 10 dedos e, por fim, uma fotografia do eleitor. Muitas vezes as senhoras, as moças chegam ali, mas precisa tirar foto, não me arrumei. Eu não estou maquiada, eu não arrumei o cabelo. É uma foto que fica só no... Os homens, eu não fiz a barba. Uma foto que fica só no cadastro, né? O título ele não conta com a impressão da fotografia do eleitor, mas fica no cadastro. Muitas vezes até por uma possível duplicidade de cadastro, poder ver, existem 2 Leandros, né? Mas ver que a foto deles são diferentes. No início do recadastramento biométrico, tu estava perguntando, sim, em alguns municípios já se identificou mais de 40 cadastros duplicados. Duplicados. Como até o advento, vamos dizer assim, da biometria, o cadastro da Justiça Eleitoral ele se baseava no nome do eleitor, nome da mãe, nome do pai e data de nascimento. Por isso a importância que os nomes estejam todos completos, porque a diferença de uma letra A para uma letra E, por exemplo... muda o cenário. Muda o cenário, pode ser uma outra pessoa, daí uma das perguntas que se faz, muitas pessoas acham engraçado se tem irmão gêmeo, né, mas o irmão gêmeo é um caso que muitas vezes tu pode ter o eleitor, o Mário e a Maria, com o mesmo sobrenome, mesma data de nascimento e mesma mãe. Então isso foi erro do digitador, que trocou só uma letra, ou são realmente 2 pessoas. Então, isso podia, no cenário anterior, poderia acontecer uma certidão de nascimento fraudada, com uma troca de letra, a pessoa poderia gerar uma nova inscrição eleitoral, um novo CPF, e assim, talvez a fraude ela não estava nem dirigida ao voto, à Justiça Eleitoral, mas num segundo momento a Receita Federal, uma vez que a pessoa gera um outro CPF, né, e acaba tendo um outro cadastro, lesando o comércio, bancos, enfim. Com certeza. Esses são os caminhos, são os procedimentos, o passo a passo do cadastramento biométrico, então. É isso, né? É um procedimento que, dependendo das informações que o próprio cidadão levar, pode durar, acredito lá, 8 minutos, daqui a pouco pode durar 15 minutos, se falta informação ou se tem dificuldade, isso também interfere diretamente, né? Hoje o que mais interfere é se as informações já foram importadas do Instituto Geral de Perícias, como nós comentamos. Se não tem informação, em algumas pessoas é possível ler uma vez cada dedo. Mas tem pessoas com a diferença da pele de cada pessoa faz muita diferença na leitura. Uma pele muito úmida gera um borrão, uma pele muito seca fica difícil de se obter uma leitura.
Então, seria tranquilo. Por exemplo, nós estávamos falando, agora basta atender 6 mil pessoas, vezes 10, né, seriam 60 mil leituras de dedo. Mas, em alguns casos, é necessário ler 2, 3 ou 4 vezes cada um dos dedos para chegar numa imagem adequada. Adequado, sim. Então, realmente, isso faz com que o tempo de atendimento ele possa variar de 10 a 15 minutos por pessoa. Aqui em Farroupilha, o que mais tem acontecido? Quais são os problemas mais desse período de cadastramento biométrico? O que mais acontece de problema com o eleitor? Cite para orientar a nossa comunidade. Não, acho que uma coisa que as pessoas não se dão conta muitas vezes é o nome, principalmente da nome, filiação. Nome de pai e mãe incompleto. Sim. Tem uma letra abreviada. A pessoa nunca deu bola para aquele documento e, quando questionado, ainda se acha na razão de dizer, não, mas foi feito assim. Bom, tudo bem, né? Mas a Justiça Eleitoral precisa saber se é Joana Terezinha, se é Joana Toledo, se é Joana... Isso não basta a pessoa dizer de boca, né? Assim como não basta falar o endereço. Não é que não se acredite nas pessoas, mas faz parte de um procedimento a apresentação de um documento em bom estado, com os nomes completos, assim como faz parte a apresentação de um comprovante de residência. E não basta, se eu levar um comprovante de residência em nome do Leandro, bom, isso está comprovando a residência do Leandro. Não é porque eu peguei emprestado um comprovante de residência no teu nome que eu resido naquela... Sim. Né? Então, não se quer em nenhum momento criar um empecilho para o eleitor. Né? Mas é segurança nas informações. Segurança nas informações, porque assim, no município de Farroupilha, a votação para vereador, às vezes 10 ou 15 votos pode fazer diferença. Então, nós precisamos, a sociedade precisa saber que realmente todas as pessoas que estão votando realmente têm vínculo com o município para votar no eleitor. Nessa questão do documento de identidade, não me serve que o eleitor vá ao cartório aqui do município e declare, eu moro na rua Tijuca 690. Eu posso ir lá, o Leandro pode ir lá e declarar o mesmo endereço. O que o cartório faz é simplesmente reconhecer a assinatura. Agora, o tabelião não vai ao local, em loco, ver se a pessoa mora naquele endereço ou não. Entende? Então, o que vale é a conta de água, conta de luz, conta de telefone, conta internet, de faturas. Então, assim, muitas vezes a pessoa aluga o porão, o andar de cima de uma casa que está no nome Ou está num apartamento alugado, enfim. Existe uma informalidade? Sim, existe. Não há um contrato, mas para evitar que a pessoa vá gastar no cartório, então o que nós orientamos? Peça que o proprietário faça uma declaração no verso daquela conta, dizendo, olha, o fulano reside aqui no meu endereço, loca o espaço, o imóvel de minha propriedade, assina. Se não puder fazer um xerox, hoje em dia com os telefones, faz um selfie. Tira uma foto da identidade, entende? Não precisa gastar com o reconhecimento de uma assinatura, de um documento no cartório. Nós só precisamos ter a certeza de que existe um vínculo daquele eleitor com o município de Farroupilha. Perfeito. Bom, quero te deixar com a palavra final, o nosso tempo está chegando ao final. Chefe do cartório eleitoral, Alexandre Borer, que orientações, enfim, horário de funcionamento do cartório, fique à vontade para as considerações finais. Bom, nós já falamos antes, então estamos aí a menos de 35 dias do prazo final. Tá? O cartório vai atender em 2 finais de semana. Ainda? Nos dias 9 e 10 de novembro e 7 e 8 de dezembro, haverá atendimento. A sugestão sempre que a pessoa faça o agendamento, né? Porque se dá preferência para o atendimento daquela pessoa que procurou se organizar e agendar um horário. Se atende pessoas por ordem de chegada, sim, sempre iremos atender por ordem de chegada. Mas não é a preferência. Com distribuição de senha, entende? Mas o problema é que a gente consegue organizar melhor os atendimentos ao longo do dia, à medida que as pessoas estão agendadas, organizadas. Sim.
Entende? Porque isso nos permite, se a pessoa viu que a segunda-feira já tem muitos agendamentos, bom, eu vou tentar agendar para terça ou para quarta. Ou para sexta. Ou para sexta. O horário do meio-dia que eu queria não está disponível, eu vou tentar agendar para as 18 horas. Entende? Isso, o agendamento já nos mostrou que é a melhor forma de distribuir a nossa capacidade de atendimento ao longo do dia. E para o eleitor também ver que ele pode ser atendido com mais qualidade com horário marcado. Né? Em função do agendamento, algumas pessoas às vezes reclamam também, não tem atendimento prioritário. Sim, existe atendimento prioritário, mas o próprio eleitor de idade pode pedir que algum familiar agende um horário de atendimento, então não se tem uma fila prioritária. Entende? Exclusiva, né? Exclusiva. O eleitor idoso ele pode agendar um horário, ainda mais aposentado, né, no meio da tarde, enfim, um horário mais flexível. Certo. Para atendimento. Para facilitar os demais. Então, assim, a dica de ouro no momento é não deixe para a última hora. Né? Nós estamos ainda, temos uma semana no mês de outubro. Todo mês de novembro, a agenda de novembro já está disponível, né, ao longo dos dias. Então, que a população se organize para não agendar para o último dia. Porque também não adianta depois a pessoa que chegar na última semana e ficar na fila, vai dizer que deveriam ter mais pessoas atendendo. Nós estamos chamando a atenção para a questão da necessidade do recadastramento biométrico desde o mês de março. Então, se a população procurar o cartório com antecedência, é possível agendar todo mundo, atender todo mundo. Porém, não vai ser possível atender 3, 4 mil pessoas nas últimas 2 semanas. Né? Nós precisamos que a população que está nos assistindo faça o quanto antes o seu agendamento, ou procure o cartório o quanto antes, avise aquele familiar que não mora mais no município de Farroupilha para que faça a transferência do seu título e nós consigamos chegar no dia 11 de dezembro sãos e salvos. Perfeito. Alexandre, obrigado pela tua presença aqui nos estúdios da nossa TV Serra. Até uma próxima oportunidade. Obrigado e estamos à disposição sempre para esclarecimentos no cartório para toda a população de Farroupilha. Da mesma forma nós aqui na nossa TV Serra. Vamos chegando ao final do programa Entrevista do Dia hoje, orientando você. O programa teve o objetivo de orientar sobre a questão do cadastramento biométrico. Quem já fez o seu cadastramento biométrico? Palmas. Quem não fez, corre atrás, não deixa para a última hora, porque os prazos estão ficando bastante limitados e caminhamos para o final do prazo. 11 de dezembro é o final do prazo. Vamos deixar o título eleitoral em dia. Depois, quem estiver no voto facultativo, também faça a mesma coisa. Se você resolver votar, você vai ter o documento habilitado para tal procedimento. O programa fica por aqui. Muito obrigado a todos pela audiência. Continue na TV Serra, a TV que mostra o que acontece em Farroupilha. Nossa gente se vê aqui.